Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24.3. Os sãos não precisam de médico. Estando Jesus sentado à mesa numa casa, para lá se dirigiam muitos publicanos e gente de má vida, que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Tendo os fariseus visto isso, disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e gente de má vida? Mas Jesus, ouvindo-lhes, disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas, sim, os enfermos. Mateus, 9:10-12. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, pois são esses os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não aos orgulhosos, que acreditam possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos, peageiros. Estas palavras, como muitas outras, encontram explicação no Espiritismo. Surpreende-se, às vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, e por isso mesmo capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa devesse ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, da qual todo homem pode ser dotado, como a visão, a audição, a fala. Não há nenhuma de que o homem, com seu livre arbítrio, não possa abusar, e se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, apenas para aqueles incapazes de dizer coisas mais, haveria muito mais mudos do que falantes. Deus deu ao homem as suas faculdades, e o deixa livre para usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicação com os espíritos somente fosse dado aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todos os lugares, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, para os virtuosos, fortificando-os no bem, e para os viciosos, corrigindo-os. Estes últimos não são os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos, então, vêm em sua ajuda e os seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, em sua bondade, para lhe poupar a dor de ir buscar a luz à distância, a coloca em suas mãos. Não será ele bem mais culpado se não a observar? Poderá ele desculpar-se de sua ignorância quando viu, com os seus próprios olhos, ouviu com os seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar a oportunidade, é punido com a perda ou a perversão de sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão, para obsedá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica, necessariamente, as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil, aos espíritos em geral. O bom médium não é, então, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e somente por eles é assistido. É neste sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de suma importância para a mediunidade.